E eu gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia, no capítulo 3 do livro de Êxodo, lá no Velho Testamento, livro de Êxodo, capítulo de número 3, nós vamos ler os versos de 1 ao verso de número 12, e o tema da mensagem desta noite é: Deus quer usar a sua vida. Então, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor, porque Deus quer de fato usar a minha e a sua vida também. Então vamos ler a palavra de Deus, Êxodo capítulo 3, os versos de número 12. Vamos fazer assim a leitura desse texto da palavra de Deus, que diz assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virara para lá a ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés, e eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá. Tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus do teu pai Abraão, diz Deus de Isaque, Deus de Jacó. E Moisés encobriu o rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, e do Eteu, e do Amorreu, e do Ferizeu, do Eveu e do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: Certamente eu serei contigo, e isto se será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Certamente a história de Moisés é uma história muito conhecida. E aqui nós temos o relato do momento quando Deus chama para libertar o povo de Israel do cativeiro egípcio. Eu tenho dito que nós estamos vivendo um tempo de cativeiro, né? Temos vivido um tempo de exílio também. E lógico que egípcio foi um cativeiro muito longo. E agora Deus levanta Moisés para libertar o povo daquele cativeiro. Moisés é um dos personagens da Bíblia que registram mais informações biográficas. Na palavra de Deus nós descobrimos coisas muito importantes a respeito da vida de Moisés. Nós temos os relatos da sua infância, do seu nascimento, da sua infância, da sua juventude, da sua vida profissional, da sua vida religiosa, da sua vida familiar. Sem dúvida nenhuma, Moisés é um dos maiores líderes de todos os tempos. Mas hoje nós vamos nos concentrar
apenas em um fato da vida de Moisés. Nós vamos concentrar a nossa atenção nesse momento quando ele recebe de Deus a chamada para libertar o povo de Israel daquele exílio. Tirá-los do cativeiro envolvia inúmeras responsabilidades, tirá-los do cativeiro envolvia inúmeros desafios. Por isso, nesta noite eu quero compartilhar com você de algumas importantes lições que podemos ter com essa descrição bíblica do momento quando Deus convoca Moisés para esta importante função. E o tema da mensagem, então, é Deus quer usar a sua vida. E para poder a gente dividir de maneira pedagógica, eu fiz o seguinte: para Deus usar a sua vida, o que é necessário, né? Então, nós vamos falar algumas coisas que estão dentro desse texto, desses 12 versículos bíblicos, que entendo serem muito importantes para que Deus possa usar a minha e a sua vida também. Porque sermos usados por Deus é um grande privilégio. E eu creio que é o desejo do coração de todos nós, que Deus use a nossa vida. Então, vamos aprender com esse momento da vida de Moisés o que é necessário fazer para sermos usados por Deus. Então, em primeiro lugar, para ser usado por Deus, você precisa investir numa vida familiar harmoniosa. Eu vou repetir. Estamos vivendo o mês da família, são 31 dias de oração pela família. Mês de maio a gente tem falado muito sobre vida familiar. E a primeira coisa que esse texto apresenta é a relação que Moisés tinha do ponto de vista familiar. No primeiro verso diz assim: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. Veja, queridos, que antes de falar sobre o chamado, antes de falar sobre a missão, antes de dizer sobre aquilo que Moisés vai realizar, antes de qualquer coisa nesse sentido, a primeira coisa que a palavra de Deus descreve a respeito desse momento da vida de Moisés é a respeito de sua vida familiar. Diz o texto que ele apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, que era sacerdote de Midian. Existe um outro texto na palavra de Deus, e depois você pode examinar todo o capítulo 18 do livro de Êxodo, que ele narra os conselhos do sogro de Moisés, quando ele chega lá e vê Moisés envolvido naquela grande tarefa de liderar o povo de Deus. Mas nos versos de 5 a 8, nós temos uma descrição muito interessante da relação familiar e afetuosa que havia entre Moisés e o seu sogro Jetro. Olha o que diz a palavra de Deus. Vindo, pois, Jetro, o sogro de Moisés, com os seus filhos e com sua mulher, a Moisés no deserto, ao monte de Deus, onde se tinha acampado, disse a Moisés: eu, teu sogro Jetro, venho a ti com tua mulher, ela. Então saiu Moisés ao encontro do seu sogro, inclinou-se, o beijou, e pararam um ao outro como estavam, e entraram na tenda. E Moisés contou ao seu sogro todas as coisas que o Senhor tinha feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no caminho, e como o Senhor os livrara. Interessante, queridos, como que o texto da palavra de Deus narra estas manifestações de afeto que havia no ambiente daquela família. Diz a palavra de Deus que ele se inclinou diante do seu sogro, o beijou, e no verso 7 diz assim: perguntaram um ao outro como estavam. Então, eles estavam interessados, tanto Moisés queria saber notícias
de Jetro, como Jetro queria saber notícias de Moisés, havia afetuosidade, havia interesses mútuos. Eu tenho certeza que em nossos ambientes familiares, nós precisamos manifestar esta afetuosidade e esses interesses. Então, eu gostaria de fazer algumas perguntas para você. Como está a sua vida em casa? Você tem demonstrado afetuosidade em seus relacionamentos? Qual foi a última vez que você beijou a sua esposa? Que você beijou o seu marido? Qual foi a última vez que você deu aquele abraço afetuoso em seus filhos? Qual foi a última vez que você fez declarações de amor no seu ambiente familiar? Qual foi a última vez que você demonstrou interesse, perguntando um ao outro, como é que você está? Como é que você está se sentindo? As declarações bíblicas aqui, da vida familiar de Moisés, elas devem servir de referência para a nossa vida. Nesse tempo de isolamento, seja através de uma ligação telefônica, seja através de do WhatsApp da sua família, eu tenho certeza que todas as famílias têm um grupo aí no WhatsApp. Então, a maneira com que nós interagimos, a maneira se nós estamos lá, se não estamos, se falamos, se não falamos, se colocamos uma mensagem, se não colocamos, isso demonstra o nível de interesse familiar que nós temos uns para com os outros. Eu gosto muito de voltar os meus olhos para o momento do reencontro de Moisés com o seu sogro, a maneira com que eles demonstraram carinho um pelo outro, a maneira com que eles demonstraram interesse pela vida um do outro. Então, para ser usado por Deus, você precisa desenvolver uma vida familiar harmoniosa. Olha o que a palavra de Deus nos diz na carta que Paulo escreveu a Timóteo, na primeira carta, capítulo 5, verso de número 8. A Bíblia diz assim, olha, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Se você não tem tido a oportunidade de fazer demonstrações claras de afeto na sua vida familiar, eu creio que você pode fazer isso agora. Você está aí junto com a sua família, no seu sofá, e talvez você não tenha dito ainda hoje para sua esposa, meu bem, você é importante na minha vida. Obrigado por você existir. Obrigado pela maneira com que você cuida dos nossos filhos. Ou quem sabe você diga para o seu marido agora, bem, eu me sinto orgulhosa de ser casada com você. A maneira com que você cuida da nossa casa, como provedor da nossa família. Ou quem sabe você esteja perto dos seus pais, e seja um momento de você dizer, meus pais, eu quero agradecer por tudo que vocês fazem por nós, porque vocês cuidam da gente com tanto amor, com tanta dedicação. Ou quem sabe seja um momento de você, pai e mãe, dizer para os seus filhos, filhos, como que nós nos orgulhamos de você ser um filho obediente como você é, um filho dedicado na escola, um filho responsável, um filho que tem honrado a nossa vida e a nossa casa. Queridos, a gente às vezes fica vendo os exemplos bíblicos, mas a gente deixa apenas como referência. A gente precisa trazer para a nossa prática de vida essa afetuosidade, esse relacionamento, essa proximidade. A gente precisa trazer para a nossa prática de vida. Talvez esse seja uma boa oportunidade para que você possa fazer isso, já que vocês estão todos aí no mesmo sofá. Abraça o seu marido, abraça a sua esposa, abraça seus filhos. Demonstre carinho, demonstre amor, demonstre afeto. Diz a palavra de Deus que Moisés se inclinou em demonstração de reverência. Dentro daquela cultura, inclinar-se diante de uma pessoa mais velha demonstrava respeito,
respeito, reverência. Moisés fez isso. Diz a Bíblia que Moisés o beijou e eles perguntaram um ao outro como estavam. E diz o texto, e entraram na tenda, tendo um lugar especial e de aconchego, de comunhão. Eles viviam esse tempo de comunhão muito significativa. Mas em segundo lugar, para ser usado por Deus, creia que Deus faz o impossível acontecer. Versos 2 e 3 diz assim: e apareceu o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agrarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. É preciso confiar nas ações extraordinárias de Deus. Aquela era uma visão incomum. Não há registro de nenhuma outra experiência semelhante em toda a Escritura. Em todas as experiências de todos os homens da palavra de Deus, aquela foi uma experiência inusitada, única, que Moisés pôde viver. A incredulidade tem sido uma realidade na vida de muita gente. E foi a incredulidade o motivo para que Jesus não realizasse muitos milagres em sua terra. Em Mateus capítulo 13, versos de 54 a 58, a palavra de Deus diz assim: chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo da sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam: de onde vem esta sabedoria e esses poderes miraculosos? Este é o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria e os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhes disse: em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E não realizou muitos milagres aqui ou ali por causa da incredulidade deles. A incredulidade continua sendo um grande obstáculo para o agir de Deus na vida de muitas pessoas e na vida de muitas famílias. A incredulidade foi o motivo para que Jesus não realizasse muitos milagres em sua terra. E Jesus diz: um profeta não tem honra em sua própria casa. E porque eles não confiavam, porque eles não acreditavam. E diz a palavra de Deus que eles colocaram tantas interrogações. Quem é ele? Todas essas expressões aqui era para dizer assim: olha, que perda de tempo. Isso é um embuste. Nada do que ele está fazendo é verdade. Esse não é o filho do carpinteiro? O nome da sua mãe não é Maria? Seus filhos não são, os seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco as suas irmãs? O que ele está pensando que é? E a Bíblia diz que por causa da incredulidade deles, Jesus não realizou muitos milagres ali naquela terra. Então, querido, você quer ser usado por Deus? Você precisa crer que Deus realiza coisas que estão além daquilo que nós planejamos, daquilo que nós vemos, daquilo que nós imaginamos. Em terceiro lugar, para ser usado por Deus, esteja pronto para obedecer. Versos 4 e 5 diz assim: e vendo o Senhor que se virara para lá a ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegas para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. A palavra de Deus descreve nesse momento Moisés como um homem descalço.
seus pés estão descalços. E existem duas lições importantes para isso. Duas importantes lições a serem aprendidas porque Moisés tirou as sandálias dos seus pés. Primeiro, somente escravos andavam descalços. É verdade. Quando Deus estava dizendo, tira as sandálias dos seus pés, Deus estava dizendo, eu preciso, Moisés, que você seja servo. Eu preciso que você seja escravo. Você se lembra quando o filho pródigo voltou para a casa do seu pai? E a primeira providência do pai foi colocar calçados nos seus pés? Diz lá em Lucas 15, 22. Mas o pai disse a seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, colocam um anel no dedo e calçados nos pés. Porque agora ele está, e ele não seria mais contado entre escravos, agora ele seria contado como filho. Moisés precisava, a partir desse momento, estar plenamente disponível para atender ao reino, atender às demandas do seu Senhor. Deixa eu falar uma coisa muito importante para você. Ser servo de Deus não é uma posição de desqualificação. Pelo contrário. Na verdade, ser servo de Deus é a posição mais nobre que um ser humano caído por causa do pecado pode alcançar. Não existe nada mais importante na vida de cada um de nós do que sermos identificados como servos do Senhor. Aquele que está pronto a qualquer hora e em qualquer lugar para falar em nome de Deus e fazer a vontade de Deus. Então, querido, como Moisés, tire as sandálias dos seus pés, deixa de ser senhor e passe a ser servo. As sandálias nos dão a sensação de que a gente é alguma coisa, de que na verdade não somos. Então, pare de ser senhor, torne-se servo, dos seus pés. Mas em segundo lugar, quando Deus diz assim, tire as sandálias dos teus pés, Deus estava dizendo para Moisés o seguinte, elimine o que te separa da santidade. Porque na continuidade do texto diz assim, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. As sandálias mantinham Moisés separado do lugar santo. As sandálias faziam uma separação entre Moisés e um lugar. Deus queria que Moisés tivesse contato com aquelas terras que estava sendo santificada pela presença de Deus. Deus queria que Moisés tivesse uma conexão com a sua santidade. Deus queria que Moisés estivesse ligado, ele não queria que nada separasse Moisés daquela terra que agora era santificada pela presença do Senhor. Isso é que a palavra de Deus diz em Hebreus 12, 14. A Bíblia diz assim, olha, segui a paz com todos os homens e a santificação, sem a qual ninguém verá. Ah, meu querido, existem muitos obstáculos que precisam ser removidos da nossa vida, para que possamos ter uma relação plena com a santidade de Deus. E aí, a gente lembrando aqui de alguns fatos, por exemplo, Isaías, ele precisava retirar lábios impuros. Lembra da visão de Isaías? Quando ele diz, eu vi a santidade de Deus, mas eu estou perdido, porque eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. No Isaías, as sandálias eram lábios impuros.
Jeremias era o medo da responsabilidade. Eu sou um menino, quem sou eu? Elias era a tendência de fugir, de se esconder. E Deus precisou ir lá na caverna para dizer: Elias, tire essas sandálias do medo, tire essas sandálias da fuga, tire essas sandálias. Moisés era uma sandália física, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar que estás é terra santa. Deus está dizendo: eu quero que você tenha uma conexão viva, verdadeira. Agora onde eu parei mais ou menos? Elimine esse. É preciso tirar as sandálias para que nós possamos eliminar todas as impossibilidades, aqueles obstáculos que de alguma forma impedem que nós tenhamos uma conexão plena com a santidade do Senhor. Uma coisa interessante é que partiu de Deus a orientação para Moisés. Foi Deus quem disse para Moisés: tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Partiu de Deus a orientação para que Moisés se conectasse de maneira plena com a santidade de Deus. Em quarto lugar, para você ser usado por Deus, você precisa ter temor de Deus. Verso de número 6 diz assim: disse mais: eu sou o Deus de teu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. E Moisés encobriu o rosto porque temeu olhar para Deus. O sentimento de temor de Deus foi muito significativo nesse momento. Deus se apresenta a Moisés, lembrando da história, da presença dele na vida dos patriarcas. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó. E quando Moisés se depara com esta realidade de quem é Deus, o Deus que estava falando com ele, a Bíblia diz que Moisés encobriu o rosto, numa experiência de temor. Diz a palavra de Deus que ele temeu olhar ao Senhor, no sentido de que ele reverenciava ao Senhor. Sabe, queridos, tem muita gente brincando com Deus, tem muita gente brincando com as coisas de Deus. Eu creio que uma das maiores carências do nosso tempo seja falta de temor de Deus na vida de muitas pessoas da nossa sociedade. A falta de temor de Deus na política, a falta de temor de Deus nas artes, a falta de temor de Deus nos ambientes acadêmicos. Mas o que mais me assusta é que a falta de temor de Deus no ambiente da igreja. Porque quando eu vejo a falta de temor de Deus na política, lá na política tem muita gente que não tem temor de Deus mesmo. Então tem gente até que nem acredita em Deus. Então, não ter temor de Deus no ambiente político não me assusta tanto. Quando eu vejo a falta de temor de Deus nas artes, e nessa história recente, né, a gente tem visto isso com muita frequência, são pessoas ímpias que, na verdade, não têm o temor de Deus mesmo. Então, o que fazem da sua natureza. A natureza deles é de não ter temor de Deus. Quando eu vejo a falta de temor de Deus nos ambientes acadêmicos, e pessoas questionando a história bíblica, as verdades da palavra de Deus, não tem nada de admirado nisso, porque são pessoas sem temor de Deus mesmo. Agora, o que me assusta é quando existe falta de temor de Deus entre o povo de Deus. Porque em nome de Deus, há muita coisa errada sendo falada. Em nome de Deus, há muita coisa que não corresponde com a verdade de Deus, com a verdade da palavra de Deus. Isso me assusta. Porque se existe um lugar onde deve haver temor de Deus, é entre nós. Para que Deus possa nos usar,
é preciso que haja reverência espiritual. Em quinto lugar, para ser usado por Deus, reconheça suas limitações. Versos 10 e 11 diz assim: vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Eu não vejo aqui nenhuma covardia, como muita gente gosta de afirmar, da parte de Moisés. Na verdade, eu vejo um homem que estremece diante da grandeza do desafio que foi colocado diante dele, e embora Deus o chame mais 3 vezes, ele sempre apresenta circunstâncias que refletem a sua realidade. Capítulo 4, verso 1, ele teme pela incredulidade do povo. Capítulo 4, verso 10, ele diz que ele não tem eloquência. Capítulo 4, verso 13, ele recomenda que outro fosse enviado em seu lugar. E talvez ele não se sentisse adequado para aquela função. Então preste atenção nisso. Quando Deus nos chama, Ele sabe dos potenciais que Ele mesmo vai colocar em nossa vida. Então nós obedecemos ao chamado, não é porque nós nos gabamos de capacitações, não é porque nós achamos que nós temos mais recursos do que qualquer outro, poxa, Deus me chamou por isso, por aquilo. Não, nós reconhecemos que a obra é muito maior do que nós, e que ela só pode ser realizada pela manifestação da graça de Deus na nossa vida. Moisés, ele tinha consciência de suas limitações. Ele sabia que, do ponto de vista humano, ele não tinha condição de fazer aquela obra. E ele não se tornou o grande líder que se tornou por ser orgulhoso, autossuficiente ou cheio de empáfia. Pelo contrário, ele se tornou o grande líder que se tornou exatamente por ser humilde, porque a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Por último, para ser usado por Deus, confie que Deus estará ao seu lado. Verso 12 diz assim: e Deus disse: certamente eu serei contigo, isto te será por sinal, que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. A segurança da presença de Deus é que movia o coração de Moisés para o cumprimento daquela grande missão. É a presença de Deus que faz toda a diferença em nossa caminhada. E Ele nos dá a missão, mas ao mesmo tempo Ele se compromete a estar do nosso lado, sustentando a nossa vida e capacitando-nos momento a momento. Por isso, Deus disse: certamente eu serei contigo. Querido, nesse tempo Deus tem colocado diante de nós muitas oportunidades, cada um de nós. Por exemplo, nesses 31 dias de oração pela família, todos nós estamos orando por 5 pessoas. E algumas pessoas dizem: mas como é que eu vou fazer? Como é que eu vou falar? Creia na promessa de Jesus. Jesus disse: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Moisés saiu daquela terra e foi em direção ao Egito, confiando de que Deus haveria de cumprir a promessa de estar ao seu lado todos os dias. Certamente eu serei contigo. Então, querido, confie na promessa de Jesus. Confie que Ele vai estar conosco todos os dias. Confie que Ele é Senhor e que Ele não vai nos abandonar no meio do caminho. E na medida que nós confiamos nele e cumprimos a nossa missão, Ele cumpre a sua palavra, Ele nos sustenta, Ele nos dirige, porque Ele quer usar a nossa vida. Eu tenho certeza que
cada um que está acompanhando esse tempo de culto, de adoração, também tem sido instrumento de Deus, e nesse período você está sendo um instrumento de Deus no meio da sua família, no ambiente da sua família, assim como Moisés foi instrumento de Deus, assim como a palavra de Deus narra a vida de tantos outros personagens que foram instrumentos usados por Deus poderosamente, porque tinham potenciais, mas tinham também suas limitações. Eu e você também somos assim, não somos diferentes deles. Por isso o que nós precisamos fazer é colocar a nossa vida à sua disposição, porque Ele quer usar a nossa vida também. Você quer se colocar à disposição do Senhor? Você quer colocar a sua vida plenamente à disposição de Deus? Então diga para o Senhor nesse momento em oração: Senhor, usa a minha vida. Usa, Senhor Deus, os meus dons. Usa os meus relacionamentos. Usa o meu poder de influência. Usa-me dentro da minha casa. Usa-me, Senhor Deus, junto aos meus amigos, no meu ambiente de trabalho. Usa a minha vida como instrumento em tuas mãos, para que pessoas sejam libertas. Moisés foi usado por Deus para libertar os filhos de Israel do Egito. Mas Deus quer usar a minha e a sua vida para libertar pessoas do cativeiro do pecado. E é preciso que nós nos coloquemos inteiramente à sua disposição. Vamos orar? Ó Deus bendito, nosso Pai, nós queremos, ó Deus, te agradecer porque esse texto da tua palavra nos traz encorajamento, esse texto da tua palavra nos traz lições importantes, esse texto da tua palavra nos traz promessas significativas. E nós queremos te pedir, ó Deus, que assim como o Senhor usou a vida de Moisés, que o Senhor use a nossa vida também. Use, ó Deus, cada um de nós como instrumentos em tuas mãos, para que, ó Deus, a nossa vida possa refletir a tua glória, a nossa vida possa ser instrumento para a libertação de pessoas que estão no cativeiro do pecado. E encontre, ó Deus, em Jesus Cristo, a libertação que precisam. Queremos, ó Deus, de maneira especial, colocar em tuas mãos aquelas 5 pessoas que fazem parte da nossa lista de oração e pedir, Deus, usa-nos ainda nesta semana para lhes falar do teu amor. E, ó Deus, liberta pessoas do cativeiro do pecado através da nossa vida. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que bênção, queridos, podemos viver esse tempo juntos, de adoração e de louvor a Deus. Tivemos um pequeno problema técnico aí no meio da mensagem, a internet caiu, mas depois voltou, e que bom que você permaneceu conosco para compartilharmos da palavra de Deus. E a nossa oração é que Deus continue abençoando a sua vida, que Deus continue conduzindo a cada um de nós em nossa história. E sempre no final do culto, eu tenho feito um apelo para que, se você ainda não está inscrito no canal da Primeira Igreja Batista em Brasilândia, então vá lá, se inscreva no nosso canal e dê um like aí para dizer que gostou desse momento de culto, de adoração. Também, se você ainda não compartilhou desse vídeo, desse link com outras pessoas, compartilhe para que outros também tenham a oportunidade de receber a palavra de Deus em suas vidas e em sua casa. Se você, nesta noite, tomou uma decisão de confiar em Jesus, tomou uma decisão de fé, nós temos aqui o número, na barra do vídeo, o número da igreja, o número do nosso WhatsApp. Então, ligue para nós, dizendo: pastor, eu também quero entregar a minha vida a Jesus, eu também quero caminhar com Jesus, eu também quero ser usado nas mãos de Deus, e nosso Ministério de Oração estará orando por você, e o Ministério de Integração vai estar
entrando em contato com você para lhe dar uma palavra de encorajamento nesta caminhada de vida com Deus. Que bênção podemos viver esta noite de quarta-feira juntos, que Deus abençoe o restante de sua semana, e a nossa oração é que a gente continue firme, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Deus abençoe sua vida. Domingo, às 10 horas da manhã, estaremos reunidos, e também às 19 horas, compartilhe com outras pessoas e vamos nos reunir para juntos celebrarmos a presença do Senhor.